gente, tudo bom? Vamos falar hoje sobre o nosso amado Freud. Então, mais um texto para o nosso Clube das Quartas-Feiras. E o texto de hoje, eu tô pegando desse livro aqui, ó, da Companhia das Letras, O Eu, Ídio e Autobiografia e Outros Textos. Tem um texto aqui do Freud chamado Resumo da Psicanálise. E esse é um texto de 1924. Então, Freud, faz um resuminho mesmo ali do que seria psicanálise, E aí ele fala, que a psicanálise nasceu com o século XX, por assim dizer. Ele fala do marco do ano de 1900, quando ele trouxe a interpretação dos sonhos, o livro dele, A Interpretação dos Sonhos. E aí ele fala assim, mas ela não nasceu do nada, não surgiu do além, não foi assim que aconteceu do nada a psicanálise, Ele traz essa questão dela ter vindo num terreno já bem delimitado. Ele traz essas palavras aqui no texto. Então, era um período ali que os médicos passavam por circunstâncias com seus pacientes que ia além das questões físicas, e aí ficava naquela incógnita de resolver aquele enigma ali, o que era aquilo, ia além do físico, o físico não resolvia, então as questões orgânicas se manifestavam, mas não tinha uma raiz orgânica muitas vezes, e o que tinha de raiz para tudo aquilo, Que a gente, hoje sabe que muita coisa tem seu fundo ali do inconsciente, que se manifesta nas questões orgânicas. E aí ele traz que a psicanálise foi surgindo nesse terreno onde, primeiramente tudo era muito no prático, não tá com um problema, vai lá no médico, resolve, é medicamento, é terapias. Tinha muito na época do Freud a terapia com a água, a hidroterapia que eles faziam e tal. Aí ele fala então dessa psicanálise nesse terreno bem delimitado. O objetivo originalmente era apenas conhecer algo sobre a natureza das doenças nervosas, denominadas doenças funcionais, a fim de superar a impotência médica no tratamento de tais doenças. Então, chegava no limite médico ali de tratamento, que não sabia-se mais o que fazer, e aí a psicanálise começou a ser uma ferramenta de uso para isso, Os neurologistas de então haviam sido educados no alto respeito aos fatos químicos, físicos, anatômicos, patológicos, e estavam por fim sob a influência dos achados de von Hitzen e Fritz Ferrier, Goltz e outros, que pareceram demonstrar uma ligação íntima, talvez exclusiva, entre certas funções e determinadas partes do cérebro. Sobre o fator psíquico, não vinham o que dizer, não podiam aprendê-lo, deixavam-no para os filósofos, os místicos, etc. E charlatões. E também consideravam pouco científico lidar com ele. E até hoje, tem essa questão da cientificidade ou não da psicanálise. Em consequência, não achavam acesso aos segredos das neuroses, sobretudo da misteriosa histeria, que constitui o modelo de todo gênero. Ainda em 1885, quando frequentei aulas na Salpêtrière, que é um famoso hospital parisiense, onde o Freud fez estágio com o neuropatologista Charcot, soube em relação às paralisias histéricas, os especialistas contentavam-se com a fórmula de que elas se deviam a leves transtornos funcionais das mesmas partes do cérebro que, em caso de lesão grave, gerariam a paralisia orgânica correspondente. Então, o que acontecia nas histerias, Do nada, a pessoa ficava cega. Do nada, a pessoa paralisava as pernas. Do nada. E os médicos até então se contentavam de que havia alguma parte ali no cérebro, que aconteceu alguma lesão e, por consequência dessa questão cerebral, houve a paralisia das pernas, houve a cegueira momentânea, enfim. Eles tentavam justificar por esse meio ali. Naturalmente, a terapia desses estados patológicos também era afetada pela ausência de compreensão. Ela consistia em medidas geralmente tonificantes, na prescrição de remédios, em tentativas de exercer influência psíquica, na maioria das vezes inadequadas, executadas de forma rude, com intimidações, zombarias, exortações a valer-se da própria vontade de controlar-se. Não, isso aí é coisa da tua cabeça. Você tem o controle, você tem que parar de pensar nisso. Tá com tristeza? É só ficar feliz.
tá com mal-estar, é só não ficar com mal-estar. Simples assim, né? Então, era assim zombado, era assim tratado de uma forma muito rude, muito resolva-se por você mesmo, né? Para os estados nervosos, o que era recomendado geralmente? Um tratamento elétrico, né? Os eletrochoques. E quem buscasse aplicá-lo conforme instruções detalhadas de W. Erb tinha de surpreender-se com o espaço que, mesmo numa ciência supostamente exata, a imaginação podia ocupar. A mudança decisiva ocorreu quando, na década de 80, os fenômenos do hipnotismo novamente requereram admissão na ciência médica, com êxito maior do que em muitas ocasiões anteriores, graças ao trabalho de Liebel, Bernheim, Hendenheim e Forel. A questão era, antes de tudo, que a autenticidade desses fenômenos fosse reconhecida. Uma vez admitido isso, duas lições fundamentais e inovidáveis eram inevitavelmente extraídas do hipnotismo. Primeiro, chegou-se à convicção de que evidentes mudanças físicas eram apenas o resultado de influências psíquicas que o hipnotizador mesmo havia provocado. Segundo, adquiriu-se a mais clara impressão, sobretudo a partir do comportamento das pessoas após a hipnose, da existência dos processos psíquicos que só podiam ser denominados inconscientes. É certo que havia muito, o inconsciente era discutido já pelos filósofos como um conceito teórico, mas nos fenômenos do hipnotismo ele se tornou pela primeira vez concreto, palpável e objeto de experimento. Além disso, tais fenômenos mostravam inconfundível semelhança com as manifestações de algumas neuroses. Então, eles começaram a utilizar a ferramenta da hipnose nos tratamentos e começaram a notar a eficácia até certo ponto. Então, até certo ponto, eles começaram a observar que a hipnose era favorável, né, dava resultados ali, mas começaram a ver que tinha a questão do hipnotizador, que exercia influência por conta da sugestão, por conta dos caminhos que ele ia dando à medida que ia acontecer a hipnose, e começaram a se dar conta que existia um que a mais, que é a questão do inconsciente. Opa, existe alguma coisa aí, né? Tais fenômenos mostravam inconfundível semelhança com as manifestações de algumas neuroses. Dificilmente se pode enxergar a importância do hipnotismo no surgimento da psicanálise. Seja no aspecto teórico, terapêutico, a psicanálise administra um legado que herdou do hipnotismo. Então, lá, né, o Freud, Freud era médico, Freud fez seu estágio e tudo. E aí eles começaram a utilizar-se da hipnose, viram os resultados, só que ela chegou no momento que Freud começou a ver que não dava resultado, que não era, que algo ia além da hipnose. Freud mesmo se julgava um ruim hipnólogo, ele achava que ele não tinha o manejo para executar a hipnose, né? E ele se viu muitas vezes em situações constrangedoras, porque as pessoas não entravam em hipnose. E aí ele começou a utilizar do que hoje a gente usa como ferramenta na psicanálise, que é a livre associação de ideias. Mas não era o falar por falar, né? Então Freud foi vendo que além do falar, ele conseguia ter ali um acesso ao inconsciente das pessoas. As pessoas traziam seus sonhos, as pessoas traziam seus sentimentos, as pessoas falavam livremente, sem uma ordem, né, de que maneira que falavam as coisas. E aí tinham os xistes, né, tinham os atos falhos, e ali que ele começou a desmembrar e a desvendar o inconsciente dessas pessoas. Mas ela foi sim um grande auxílio no começo, antes de começar propriamente a questão da psicanálise. A psicanálise, a hipnose, também demonstrou ser de grande auxílio nos estudos das neuroses, principalmente da histeria. Produziram enorme impressão os experimentos de Charcot. Ele supôs que certas paralisias que surgiam após um trauma, um acidente, eram de natureza histérica e pôde provar artificialmente pela sugestão de um trauma durante a hipnose paralisia com as mesmas características. Importante aqui essa parte que eu grifei. Disso resultou a expectativa de que as experiências traumáticas possam, de maneira geral, participar da gênese dos sintomas histéricos. Aqui eles começaram a se ligar nisso, de que os traumas poderiam ser a raiz ali das questões de histeria. Charcot mesmo não se empenhou numa compreensão psicológica da neurose histérica,
mas o seu discípulo Pierre Janet retomou esses estudos e, com auxílio da hipnose, pôde mostrar que os sintomas da histeria se acham em estreita ligação com determinados pensamentos inconscientes, ideias fixas. Para Janet, a histeria se caracterizava por uma incapacidade constitucional de manter unidos os processos psíquicos, da qual resultaria uma dissociação da vida psíquica. No entanto, a psicanálise não partiu absolutamente dessas pesquisas de Janet. Para ela, foi determinante a experiência de um médico de Viena, o Dr. Joseph Brauer. Em 1881, de forma independente, ele pôde estudar e curar, com a ajuda da hipnose, uma moça altamente dotada que sofria de histeria. Apenas 15 anos mais tarde, conclusões de Breuer foram publicadas após ele tomar o presente autor Freud como colaborador. O caso por ele tratado conserva até hoje uma importância única para a nossa compreensão das neuroses, de maneira que é imprescindível examiná-lo com mais vagar. É necessário aprender claramente a peculiaridade desse caso. A garota adoeceu enquanto que cuidava do pai que muito amava. E isso era muito comum, e Freud traz em muitos estudos de casos dele, muitos casos clínicos, essa questão da mulher que cuidava do seu pai doente e que depois que o pai vinha falecer, ou mesmo na doença, elas começavam a ter questões de histeria, então questões físicas, né, o psicossomático ali. Então ela tinha, né, ela cuidava desse pai que muito amava, e ele pôde demonstrar, o Breuer, que todos os sintomas se ligavam à assistência ao pai, e nela encontravam explicação. Pela primeira vez, o enigmático caso de neurose foi inteiramente penetrado e todas as suas manifestações patológicas revelaram-se dotadas de sentido. Além do mais, era característica geral dos sintomas que eles haviam surgido em situações envolvendo um impulso para uma ação que não fora levada a efeito, mas suprimido por causa de outros motivos. No lugar dessas ações omitidas, apareceram justamente os sintomas. Assim, quanto à etiologia dos sintomas histéricos, éramos remetidos à vida emocional, afetividade, e ao jogo das forças psíquicas, dinamismo, e desde então esses dois aspectos nunca foram abandonados. Então, a questão daquilo que não foi dito, aquilo de sintoma omitido inconscientemente, era manifestado de forma consciente nas formas histéricas ali. Breuer equiparou os ensejos para o surgimento dos sintomas aos traumas de Charcot. Era notável que esses ensejos traumáticos e todos os impulsos psíquicos a eles ligados estivessem perdidos para a memória da paciente, como se jamais tivessem ocorrido, enquanto seus efeitos, os sintomas, permaneciam inalterados, como se para eles não houvesse desgaste pelo tempo. Portanto, encontrou-se aí uma nova prova da existência dos processos psíquicos inconscientes, mas, por isso mesmo, particularmente poderosos, tais como havíamos encontrados primeiramente nas sugestões pós-hipnóticas. O procedimento terapêutico de Breuer consistia em induzir a enferma sob hipnose a recordar os traumas esquecidos e reagir a eles com intensas exteriorizações de afeto. Então, aqui era a catexia, né, a forma de pôr para fora esses sentimentos. Então, na hipnose fazia com que esses pacientes voltassem esses lugares de trauma, esses lugares de dor, e que ele estimulava a paciente a trazer as manifestações da emoção ali, porque a emoção não foi trabalhada no momento do trauma. Então, foi abafada, foi escondida, foi guardada, foi reprimida. E no momento da hipnose, ele falava, tá, você tá agora nesse momento, te trouxe para um momento de trauma, me traga a emoção que você está sentindo agora. Você está sentindo raiva, você está sentindo desespero, está sentindo tristeza? Coloca tudo isso para fora. Com isso, desaparecia o sintoma, que até então estava no lugar dessas exteriorizações emocionais. Portanto, o mesmo procedimento servia simultaneamente a pesquisa e a eliminação da enfermidade, e também essa inusual combinação foi depois mantida na psicanálise. Então, até então, funcionava, né? Porque a pessoa conseguia exprimir seus sentimentos, catequizar tudo aquilo que estava guardado, reprimido, e o sintoma desaparecia, assim, entre aspas, porque depois ele voltava em outro lugar, né?
Por isso que não se seguiu a eficiência da hipnose depois, porque ela era eficaz até um ponto. Depois ela não se tornava mais eficaz. E tinha a questão do analista ali, do hipnólogo ali por trás. Então não era a pessoa em si sozinha. Então poderia ter algumas falhas que houve nessa questão da hipnose. A questão da sugestão, desse inconsciente do hipnólogo ali influenciando a pessoa. E a questão do imaginário, da fantasia que estaria muito presente. Então, haveria uma própria traição mental ali no momento da hipnose, que seria colocados, às vezes, elementos que não teriam a ver, porque seriam preenchidos por questões imaginárias. Então, por isso que tinha essas falhas nas questões da hipnose. Mas ela era eficiente nesse sentido de catequizar esse sentimento, de pôr pra fora, que é o que a gente trabalha na psicanálise, só que na forma das palavras, né, da manifestação livre da fala. Após o presente autor confirmar os resultados de Breuer em bom número de pacientes nos primeiros anos da década de 1890, os dois, Breuer e Freud, decidiram fazer uma publicação que contivessem suas experiências e tentativas de uma teoria nelas, que é os estudos sobre a histeria, de 1895. Essa teoria afirmava que o sintoma histérico surge quando o afeto de um processo psíquico bastante investido afetivamente é afastado da elaboração consciente normal, e assim encaminhado por uma via errada. Então, ele se converte, no caso da histeria, em inusual inervação somática, uma conversão. Mas, com a reanimação da vivência durante a hipnose, pode ser guiado por uma outra direção e despachado, a abreação. Os autores chamaram seu procedimento de catarse, uma purificação, liberação daquele afeto sufocado. Então, eles chegaram nessa teoria de que aquele sintoma histérico surgia quando havia um trauma, né, aconteceu um sentimento. Então, aquela menina estava ali cuidando daquele pai adoentado, depositou toda aquela energia, toda a sua pulsão aos cuidados, tinha a sua rotina, de repente esse pai morria. E aí aquele sentimento de dor, ele era de certa forma afastado, convergido, ou mesmo no sofrimento sem ter a morte propriamente, mas o sofrimento diante do sofrimento do pai, dos cuidados, ele foi reprimido. Porque a pessoa precisava ter uma força, tanto física quanto mental, de estar diante do doente. É o que acontece muitas vezes quando as pessoas têm essa situação de cuidador, né? E aí a gente fala, quem que cuida do cuidador? Porque o cuidador desprende uma questão física e mental muito grande. Ele tem que estar ali firme diante do outro, ele tem que estar ali muito forte diante do outro para prestar os seus cuidados, e tem uma ligação emocional muito grande, muitas vezes. E aí aquilo é guardado, é suprimido, é guardado na caixinha lá do nosso inconsciente. Só que a cobrança vem. E na forma das histerias, essas cobranças vinham em forma de conversão física. Esses sintomas histéricos aconteciam, né? De vir de forma despachada somaticamente. E pela hipnose, acontecia essa catarse para que essas emoções seguissem um outro curso, né? Era modificado o caminho ali por conta do hipnólogo. Então, o método catártico, precursor direto da psicanálise, nela permanece como núcleo, apesar de todos os acréscimos na experiência e todas as modificações da teoria. Mas ele não era senão uma nova maneira de influir clinicamente sobre determinadas doenças nervosas, e nada indicava que pudesse vir a ser objeto do interesse geral e da mais veemente oposição. Na parte 2 desse texto aqui, a gente fala sobre... Ele começa falando aqui que depois teve fim a colaboração de Freud e Breuer, depois da publicação de estudos sobre histeria, né? Houve conflitos, houve tretas, né? Freud publicou o estudo de Breuer, Freud roubou a ideia do amiguinho. Houve toda uma treta e eles, né, se separaram. Aí, o passo mais prenha aqui, uma outra parte do texto, de consequências ali de tudo isso ali que aconteceu. Depois do fim da colaboração dos dois, o Breuer, que se ocupava assim da medicina propriamente, abandonou o tratamento dessas doenças nervosas. E o Freud,
ele tinha essa veia pesquisadora, ele queria pesquisar, ele queria ir a fundo. Então ele se empenhou em continuar aperfeiçoando esse instrumento da psicanálise, da hipnose. Depois ele renunciou ao uso da hipnose, porque, como eu disse, primeiro ele disse que não conseguia colocar, Freud não conseguia pôr as pessoas em hipnose, e depois ele trouxe uma insatisfação com os resultados da hipnose. Por quê? Esses resultados eram patentes e surgiam após um breve período de tratamento, mas revelavam-se pouco duradouros e muito dependentes da relação pessoal do paciente com o médico. O abandono da hipnose significou uma ruptura com o método até então desenvolvido e um novo começo, que foi o surgimento da psicanálise em si. A hipnose realizava o serviço de conduzir a lembrança consciente o que for esquecido pelo doente. Era necessário substituí-la por outra técnica. Então ocorreu a Freud a ideia de trocá-la pelo método da associação livre. Requereu que os doentes abandonassem toda a reflexão consciente e tranquila, concentração e se entregassem ao curso de seus pensamentos espontâneos e involuntários, a tatear a superfície de sua consciência. Deviam comunicar ao médico tais pensamentos, ainda quando tivessem objeções a eles, como, por exemplo, de que o pensamento era muito desagradável, absurdo, impertinente. A escolha da livre associação como meio para pesquisar o material inconsciente esquecido parece tão estranha que não será inútil despender algumas palavras em sua justificação. Então, assim, foi tudo muito estranho no começo. Como assim a pessoa vai falar livremente, vai falar o que vem à mente? E aí Freud foi entendendo que o método da associação livre, ele trazia para a consciência a pessoa falar os seus conteúdos inconscientes, porque ele tirava essa resistência, esse controle de pensar o que se fala, de aos poucos, porque é o que a gente faz no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A gente vai conversar com alguém, a gente vai ter as nossas relações com as pessoas, e a gente tem tudo muito controlado. O que eu vou falar, o que eu não vou falar, o que vai pesar, isso é bobo, isso é ridículo, isso que eu tô pensando é feio. Então, no que o Freud começou a propor para as pessoas, não tinha isso de é feio, de é estranho, de é bobo, não vale a pena. Tinha que trazer tudo. E aí ele foi percebendo que isso funcionava. Esse trazer livremente, esse pensamento vir de forma incoerente, assim, sem controle nenhum, sem uma ordem certa. Isso era um bom material para se chegar ao inconsciente. Ele começou a chegar a essa conclusão. O Freud começou a perceber que tinha o quê? Obtinha um rico material de coisas que vinham à mente do paciente que podiam nos levar à pista do que ele havia esquecido. Embora esse material não trouxesse o que for esquecido mesmo, continha claras e numerosas alusões a ele, de forma que o médico podia adivinhar, reconstruir o esquecido com determinadas complementações e interpretações. A associação livre e a arte interpretativa realizam o mesmo que a hipnotização anteriormente. Só que com a diferença que na hipnose tinha mais essa questão da sugestão, mais essa questão do movimento de vai pra lá, vem pra cá, né? Da questão não do sugerir, como é que é o nome da palavra? Na hipnose tinha mais um direcionamento. E na livre associação, Freud percebeu essa diferença de não ter o direcionamento. Porque o direcionamento quem dava, na verdade, se invertia, que seria o paciente. Então, na hipnose, seria o hipnólogo que daria esse direcionamento. E durante a associação livre, é o paciente que traz essa direção. E o analista faz a interpretação e vai desmembrando aquilo que o paciente traz. Então, ele é conduzido pelo paciente. É o inverso. A gente está caminhando ali do lado, né? Na carona do carro do paciente. Seria assim. Aparentemente, havíamos dificultado e complicado o trabalho para nós mesmos, mas o ganho inestimável era obtermos compreensão de um jogo de forças que no estado hipnótico se ocultava ao observador. Percebemos que o trabalho de descobrir o patogenicamente esquecido precisava lutar contra uma resistência constante e muito intensa. Já eram manifestações dessa resistência às objeções críticas com que o paciente procurava excluir da comunicação os pensamentos que lhe ocorriam, e contra as quais era dirigida a regra psicanalítica fundamental.
Foi a partir da consideração dos fenômenos da resistência que nasceu um dos pilares da doutrina psicanalítica das neuroses, a teoria da repressão. Então, aí Freud, né, foi analisando seus pacientes, foi vendo como que funcionava a associação livre, foi percebendo as questões de resistência, depois transferências, contra-transferências, tudo foi surgindo e foi complementando a questão da psicanálise em si. Por que acontecia que ele via essa resistência? Um pensamento lá, quero que a minha mãe morra, quero que não sei o quê. Esses tipos de pensamentos, ou pensamentos de cunho sexual, enfim, todo tipo de pensamento, ele tinha o quê? Um caráter de vou controlar isso aqui, não vou falar. E a livre associação permitia que essas coisas viessem, porque a gente tem a questão do não julgamento também, né? Era plausível imaginar que as mesmas forças que então se opunham a que o material patogênico se tornasse consciente haviam se empenhado antes da mesma forma com sucesso. Preenchia-se então uma lacuna na etiologia dos sintomas neuróticos. As impressões e os impulsos psíquicos para os quais os sintomas estavam servindo de substitutos não foram esquecidos sem qualquer fundamento ou devido a uma incapacidade constitucional para a síntese, como pensava Janet. Ocorreu isso sim que, por influência de outras forças psíquicas, experimentaram uma repressão, cujo êxito e indício era justamente o fato de serem mantidos fora da consciência e excluídos da lembrança. Apenas devido a essa repressão, tornaram-se patogênicos, isso é, por caminhos inusuais, adquiriram expressões como sintomas. Então, todo aquele pensamento, toda aquela ideia, tudo aquilo que vinha de forma inconsciente, que era repreendido, né, pelas nossas instâncias, a gente sabe do id, do id, do superego, essas instâncias repreendendo tudo aquilo, como que você vai pensar que você quer que a tua mãe morra? Aquilo virava um sintoma, virava um sofrimento, porque aquele sentimento era ruim quando vinha aquele pensamento, esse exemplo que eu dei assim, queria que a minha mãe morresse, vem esse pensamento. Aí vinha a repreensão e vinha a repressão e vinha o sentimento de culpa. E esse sintoma, então isso tudo se tornava que um sintoma. E nas histerias um sintoma físico, nas neuroses um sintoma de outras formas, né? De qualquer forma ele virava um sintoma, um troço não resolvido. Porque foi repreendido, virou culpa e de culpa virou sintoma. Era preciso ver o conflito entre dois grupos de tendências psíquicas como motivo da repressão e assim como causa de todo adoecimento neurótico. E então, a experiência mostrava um novo e surpreendente fato sobre a natureza das forças em conflitos. Via de regra, a repreensão partia da personalidade consciente do eu do paciente, invocando motivos éticos e estéticos. Eram atingidos por ela impulsos de egoísmo, crueldade, geralmente considerados maus, mas sobretudo desejos sexuais, com frequência da espécie mais crua e mais proibida. Os sintomas patológicos eram, portanto, um substituto para satisfações proibidas, e a doença parecia corresponder a uma imperfeita subjugação do que há de imoral no ser humano. Como que eu vou pensar na minha cabecinha que eu quero que a minha mãe morra? Isso é imoral, isso é errado, isso não é certo, ai, que coisa feia. Isso vai virar o quê? Um sintoma.